Olá, meus queridos amigos, irmãos, uma boa tarde a todos, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal, e eu quero trazer para vocês hoje uma informação que vai com certeza direcionar a sua vida para tomar aí medidas que possam te preparar, te ajudar, né? E sobretudo, nós colocarmos isso em oração. Mas é importante, né, esse contexto da oração, por quê? Porque muitas pessoas quando oram, só oram por si, pela sua família no máximo, oram por emprego, por comida, oram para ter um carro, para ter uma casa, oram por coisas muito reduzidas a si mesmo, mas não entendem, né? Shaul, o apóstolo Paulo, ensina: devemos orar pelas autoridades do nosso país para que possamos viver tempos de paz, né? Possamos viver em paz, tendo autoridades justas. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Prosperem todos aqueles que te amam, diz Davi, o salmista. Então, assim, nós devemos orar pela paz do mundo, devemos orar pelas autoridades mundiais, porque as decisões deles vão afetar a nossa vida. Vivemos num mundo assim. E agora eu quero trazer um tema para vocês que é assim, é tenebroso, mas é essa matéria aqui, olha só. O conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, segundo a ONU. Rússia é acusada na ONU de provocar uma crise alimentar mundial. E essa matéria eu abri aqui embaixo para vocês verem e diz o seguinte: a Rússia foi acusada nesta terça na ONU de causar uma crise alimentar mundial que poderia levar a uma situação de fome ao atacar a Ucrânia e desencadear uma guerra entre duas potências produtoras de grãos. O presidente russo Vladimir Putin começou esta guerra, ele criou esta crise alimentar mundial e é ele quem poderá pará-la, disse Wayne Sherman, o número 2 da diplomacia dos Estados Unidos, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em uma sessão dedicada à situação humanitária na Ucrânia, Sherman afirmou que somente a Rússia e o presidente Putin têm a responsabilidade pela guerra na Ucrânia e as consequências dessa guerra na segurança alimentar mundial. O embaixador da França na ONU, Nicolas de Rivière, argumentou que a agressão da Rússia contra a Ucrânia aumenta o risco de fome no mundo, né? Então tá aí. Por quê, né? Por quê? A própria matéria diz que a ameaça, né, esse problema, o conflito entre essas duas nações, Rússia e Ucrânia, ameaça piorar ainda mais as coisas nas maiores crises humanitárias do planeta. Países como o Afeganistão, Iêmen e o Chifre da África. Esses países estão lutando contra a insegurança alimentar, a fragilidade de suas economias, o aumento no preço do combustível, que é mundial, fertilizantes, que afetarão severamente as campanhas atuais e futuras. Sherman, o diretor do Programa Alimentar Mundial, Dave Beasley, da ONU, lembram que a Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores produtores de grãos. Eles representam 30% das exportações mundiais de trigo, né? Um terço do trigo do mundo vem dessas nações, 20% do milho mundial, ou seja, um quinto de todo o milho do mundo e 75% do óleo de girassol. Quase 50% dos grãos que compramos vem da Ucrânia e alimentamos 125 milhões de pessoas. É o Beasley aí da ONU, né? Então, eles vão ter que tratar sobre isso. O risco de fome é temido devido à falta de grãos no Oriente Médio e no norte da África. Egito, Turquia, Bangladesh ou Nigéria, países muito populosos, são os principais importadores de grãos da Rússia e da Ucrânia. Então, se faltar comida nesses países, faltou comida num país, né, eles vão procurar esse mantimento em algum lugar. Eles vão dar um jeito, né? Então, vamos lá para a próxima, né, próxima matéria, tá bom? Para vocês entenderem o que está acontecendo. A G, Rússia-Ucrânia. O secretário-geral da ONU alerta para a fome no mundo com G na Ucrânia. O secretário das Nações Unidas, o Antônio Guterres, alertou nesta segunda, isso foi no dia 14, para as repercussões da guerra entre Rússia e Ucrânia que poderiam resultar em um furacão de fome em muitos países. Lembra do que Jesus disse? E haverá fomes no plural. Não é todos os lugares que terão fome, mas muitos lugares do mundo.
principalmente aqueles que não têm uma terra arável e que precisa importar alimento, vai sofrer porque não vai chegar comida. A suspensão da produção agrícola na Ucrânia e na Rússia devido ao conflito atingirá mais durante os mais pobres e semeará instabilidade política e mal-estar em todo o mundo, destacou Guterres à imprensa em Nova York. Esta G afeta muito mais do que a Ucrânia. Os preços dos cereais já superaram os do começo da Primavera Árabe e os distúrbios por alimentos de 2007 e 2008, afirmou, acrescentando que o Índice Mundial de Preços dos Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, está em seu nível jamais registrado. Devemos fazer tudo possível para evitar um furacão de fome e o colapso do sistema alimentar mundial. A Rússia e a Ucrânia são considerados os celeiros de cereais do mundo. No total, 45 países africanos e os menos desenvolvidos importam pelo menos um terço de seu trigo de Ucrânia ou Rússia. 18 destes países importam ao menos 50%. Isto inclui países como Burkina Faso, Egito, República Democrática do Congo, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, disse Guterres, que voltou a pedir o fim das hostilidades. Enquanto isso, o secretário-geral adjunto dos Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, anunciou a liberação de 40 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências para a Ucrânia. Então isso não é brincadeira, tá? Isso aqui é algo muito sério que vai acometer o planeta. Já está, né? Não vai, já está. Então vamos lá, essa é a primeira matéria que eu trouxe para vocês. Deixa eu desligar aqui e aí não vamos ter interferência. Matéria do dia 25/3. ONU alerta que o número de famintos no Sudão dobrará. É o chifre da África, como falei para vocês. A Organização das Nações Unidas alertou que a crise alimentar pela qual o Sudão está passando se agravará nos próximos meses até que a população que enfrenta a fome dobre. Israel, eu já trouxe essa matéria para vocês, Israel atende ao Conselho de José estoques de trigo para a próxima fome. Citando temores de uma possível escassez de alimento em meio à crise na Ucrânia, o ministro dos Transportes de Israel instruiu que os navios de carga que importam grãos e ração animal tenham prioridade para descarregar nas docas do porto no próximo mês. Próximo, a ONU adverte que agir na Ucrânia pode provocar escassez global de alimentos. A fome do final dos tempos. Mas que coisa, né? A ONU em 2020 chamou de o que veremos pela frente de fome apocalíptica. Agora ela diz que é a fome do final dos tempos. Em entrevista na terça, o político David Beasley, diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, ele alertou que nós estamos para enfrentar a fome do final dos tempos. Outra matéria também, olha só, a ONU. ONU, se você acha que é inferno na Terra agora, prepare-se. O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley, detalhou em entrevista ao Político pública nesta terça que o recente conflito entre Rússia e Ucrânia causou um aumento dos preços de alimentos em todo o mundo e que pode gerar problemas políticos e sociais em países pobres afetados pela interrupção do fornecimento de alimento. Tá falando que se agora já tá ruim, então inferno, prepare-se, vai piorar muito. A G pode gerar aumento do preço de alimentos no mundo em 20%. G russa e ucraniana no celeiro do mundo pode ameaçar abastecimento global de alimentos. A escassez mundial de alimentos afetará os pobres, incluindo os de Israel. E outro fator que poucos falam, não é, irmãos? Quem é que está juntando grãos, estocando comida e grãos no mundo? China! O acúmulo de alimentos por parte da China está criando uma fome global. Por quê? Porque se tem uma... eles estão comprando tudo, estocando, eles estão comprando inclusive futuros. Quanto mais compra, menos oferta no mercado, e eles tendo um estoque gigante, comprando inclusive contratos futuros, gera aí a demanda alta, gera preços altos, preços subindo. Além, é claro, da crise de abastecimento por conta do conflito, falta do trigo, de alguns cereais no mercado. Então nós vamos ver isso aumentar. Quando estourar um conflito e o mundo realmente ter de se dividir em 10 blocos, que vai ser os 10 reis da nova ordem política e econômica mundial,
Nós vamos ver quem é que vai oferecer alimento para o mundo. Teremos o faraó do mundo que vai dar comida para as pessoas. A China está estocando alimento. E aqui em cima, olha só, Israel está fazendo como Yosef, né? José disse no Egito, para estocar o alimento, porque viriam 7 anos de fome na terra. E parece que nós estamos entrando nesse período. Então, você que me escuta, se prepara, o alimento vai subir. No Brasil vai faltar comida? Não, acredito que não. No Brasil não vai faltar porque nós temos, né, nós somos um maior produtor mundial de muitos alimentos. O Brasil tem muita comida. E a tendência nos próximos anos é o Brasil vai se fechar aqui com os seus países vizinhos. E os países, como o próprio Biden pediu no dia 24 em Bruxelas, para que a Europa evite vender sua comida para outros países de fora do bloco. E agora a prioridade dos europeus seja vender comida para gente de dentro do bloco. Por quê? Porque vai quebrar a globalização de um país aqui na América vender para um europeu e o europeu vender para nós, isso vai acabar. Tá bom? Para não faltar comida para os de dentro, para não faltar os produtos para os de dentro. Então, eles vão cada vez mais se fechar. Lembra da capa da Economist de 2019 que tinha sobre a América um pangolim? Pangolim é um animal que ele se enrola e se fecha dentro do seu próprio casco, né? E fica ali escondido. Ele se fecha na sua própria casa. E é isso que cada país do mundo fará, inclusive a América, juntamente com o Brasil. A diferença é que o Brasil vai passar por eleições e quem ganhar vai definir qual lado ideológico seguiremos e para onde esse reino da América seguirá, como ele vai ser, não é? Mas com certeza, né, com o aumento dos preços, por mais que não falte no Brasil, o aumento dos preços, né, vai subir drasticamente, porque precisa-se de maquinário para arar a terra e o combustível vai subir sem parar, o petróleo. Precisa de fertilizantes vindos de fora e os preços vão aumentar em dólar, vai ficar caro. Precisa-se de alguns materiais, etc. e tal. Então se preparem, ter estoque hoje para sempre ir renovando o estoque, comprando aos poucos mais à frente, porque realmente nós estamos entrando na era que houve fome no Egito, né? E dessa vez, antes do nosso Rei, do nosso Cristo Jesus Yeshua vier, veremos aí o mágico de Oz, o usurpador vindo. E eu quero encerrar, vou ligar a internet aqui porque eu quero encerrar trazendo para todos um texto que a palavra então nos traz, não é? Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Acredito que essa parte, no final, esteja falando da classe mais alta, elas não vão ser danificadas. E por que uma medida de trigo por um dinheiro? O dinheiro aqui é um denário, seria o salário, né, de um mês. Então, 1 quilo de trigo vai chegar a valer o salário do mês. Entendeu? Imagina você receber o seu salário mínimo, que eu acho que vai ser mais do que o salário mínimo. E não dá para você comprar 1 quilo de trigo. A que ponto o mundo vai chegar? Bom, mas para mim e para você que serve ao Deus Altíssimo, o nosso Rei é a nossa provisão, Ele é a nossa porção diária. Deus abençoe a tua vida. Fiquem atentos, porque os dias são trabalhosos. Infelizmente a mídia não avisa ninguém. As pessoas estão dormindo, brincando e não entendem para onde nós estamos caminhando. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos, e força a todos.